essa música nesse momento me lembra muito o momento em que Jesus foi morto, crucificado. E os discípulos por um breve momento perderam suas esperanças e eles voltaram a fazer aquilo que eles achavam que faziam de melhor, que era pescar peixes, mesmo depois de Deus tê-los convidado a pescar homens. E quando Jesus vai reaparecendo para esses homens de Deus, ele vai se revelando de muitas maneiras. E um momento muito interessante é quando ele está na praia e os discípulos estão pescando e não pescam nada. E assim como naquele primeiro encontro, ele pede para que lancem a rede ao mar mais uma vez. E obedecendo aquela palavra, eles lançam as redes e as redes voltam carregadas de peixes. Então eles reconhecem que quem estava falando com eles não era qualquer pessoa, era o mestre. Era o mestre. E eles estavam pertinho da praia e eles se apressam para chegar perto de Jesus. E essa é uma metáfora que a gente pode aplicar às nossas vidas constantemente, porque muitas vezes Deus nos chama para fazer algo. Deus nos tira de uma vida, Deus nos chama para fazer outra coisa. E em determinados momentos nós podemos desanimar, nós podemos nos cansar, nós podemos achar que o sonho acabou, que não era exatamente aquilo, que nós entendemos errado, e voltar com as nossas práticas antigas, com a nossa vida antiga. Mas o que Deus nos convida é para experimentar mais dele. Deus está nos esperando na praia e basta apenas uma palavra dele para que todo o cenário mude, para que tudo se transforme. E o convite do Senhor é: não pare. Não pare, o Senhor sabe aquilo que está no seu interior, Ele sonda o seu coração e Ele está aqui para te dar forças, para te consolar, para te fortalecer, para te edificar. A única coisa que Ele precisa é que você esteja com o coração aberto. Então, meu convite nesse momento é que você ouça com bastante atenção essa música e louve ao Senhor e entenda aquilo que Ele está te dizendo nesse momento. Sabe, Deus conhece as suas estruturas, Ele sabe aquilo que você está fazendo, e mesmo que seja difícil, não pare, Ele está com você, Ele te pega no colo e te leva até onde Ele precisa que você esteja, amém? Louve o Senhor. Enche seu coração de esperança. Amanhecer, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Preste atenção no que Deus tem para dizer nesse momento. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar.
continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus. Mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Espero que todos estejam muito bem, que Deus continue guardando vocês, que Deus continue falando ao seu coração. Nesse momento que vamos refletir na palavra do Senhor, quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 49, quando estaremos lendo dos versículos 8 ao 15. Isaías 49, de 8 ao 15. A palavra de Deus nos diz assim: Assim diz o Senhor, no tempo aceitável eu escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eu o guardarei e o farei mediador da aliança com o povo, para restaurar a terra e repartir as propriedades devastadas, para dizer aos presos, saiam da prisão, e aos que estão em trevas, venham para fora. Eles pastarão ao longo dos caminhos e em todos os montes desertos terão seu pasto. Não terão fome nem sede. O calor forte e o sol não os afligirão. Porque o que se compadece deles os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos e as minhas estradas serão levantadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles virão do norte e do ocidente, outros virão da terra de Sinim. Alegrem-se, ó céus, exulte, ó terra, e vocês, montes, cantem de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadece dos seus aflitos. Mas Sião diz: o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eu vou repetir esse último versículo. O Senhor responde, versículo 15: será que uma mulher pode esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. O Deus da fidelidade. Pai, nós bendizemos o teu nome, porque mais uma vez o Senhor nos permitiu compartilhar a tua palavra, que é maravilhosa. Bendizemos ao Senhor pelo dia de hoje, o dia em que nós
Agradecemos e honramos as nossas mães, dia que o Senhor permitiu que vivêssemos. Bendito seja o teu nome, bendito sejam todas as mães, ó Pai. Nós te louvamos, agradecidos, e pedimos ao Senhor que agora o Senhor venha a ministrar nos nossos corações. Que o teu Espírito nos exorte, que o teu Espírito nos console, para a glória do nome do Senhor. Por isso nós oramos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, hoje e para todos sempre. Amém. Quero pensar no profeta Isaías, que começa aqui a partir do início do capítulo número 49, o 48, demonstrar aqui a restauração e a fidelidade do Senhor. Apesar da infidelidade do seu povo de Israel, Deus está aqui mostrando a sua fidelidade, a fidelidade da sua palavra, das suas promessas. Então a fidelidade de Deus faz com que Ele nos restaure a ponto de nos trazer a sua salvação. A fidelidade do Senhor faz com que este Deus nos restaure e nos traga a salvação que tanto necessitamos. Nesse contexto de fidelidade de Deus ao seu povo, ao cumprimento de suas promessas, nós devemos voltar o nosso olhar ao Senhor. A fidelidade de Deus revela aqui para nós cristãos que o servo do Senhor para nós é Jesus Cristo. Ele vem falando a respeito deste servo. Alguns podem pensar que esse servo, no conceito dos judeus, que esse servo se refere ao próprio Israel. Entretanto, aqui nós vamos entender que Deus tem aqui um plano para Israel e traz Jesus tanto tempo antes profetizado para cumprir os seus planos, os seus propósitos eternos. Tudo isso por causa da fidelidade do Senhor. Então o papel desse servo Jesus está relacionado com a restauração do povo de Deus e trazendo salvação aos povos. Pois bem, pensando nesta visão de Deus, pensando nesse plano do Senhor, eu quero pensar um pouquinho sobre a fidelidade de Deus. Se os irmãos observarem no versículo, a partir do 8, e 9 principalmente, vai dizer assim: assim diz o Senhor, no tempo aceitável eu escutei você, no dia da salvação eu o socorri. Eu o guardarei e farei mediador da aliança com o povo, para restaurar a terra e repartir as propriedades devastadas. Para dizer aos presos, saiam da prisão, e aos que estão em trevas, venham para fora. Então, em primeiro lugar, a fidelidade do Senhor, ela vai fazer com que nós sejamos libertos de nossas prisões. A fidelidade do Senhor nos libertou de nossas prisões. Exatamente isso. Jesus é o nosso libertador e também o nosso sustentador. Qual é, então, a maior prisão do homem? A maior prisão do homem é o pecado, é a servidão ao pecado e a Satanás. Mas a notícia é maravilhosa, porque vai dizer que você está livre. Jesus veio para cumprir esse plano, para dizer aos presos, saiam da prisão, para dizer aos que estão em trevas, venham para fora. Eu me recordo aqui daquela passagem de Jesus no túmulo de Lázaro, em que ele dá a ordem, venha para fora.
Então Jesus está ali tirando Lázaro da treva, da escuridão, não que ele não fosse salvo, mas da sepultura, daquilo que significa morte, e trazendo-o para fora como uma expressão de vida, ordem dada pelo próprio Jesus. Que coisa maravilhosa, porque o Senhor livra Lázaro da prisão, da morte. O Senhor livra Lázaro da sepultura. Mas, eu pergunto, ainda existe alguma prisão em sua vida? Há alguma corrente te prendendo? O que tem prendido você? Você entendeu o propósito de Jesus Cristo quando ele disse: vocês saiam da prisão, vocês que estão em trevas venham para fora? Jesus está aqui expressando um plano maravilhoso de redenção. Qual é a prisão que te prende? Talvez você não tenha essa resposta de imediato, mas pode ser que você já saiba de algumas respostas. Por exemplo, pastor, eu tenho muito medo. Eu tenho medo de ficar doente, eu tenho medo de adoecer, eu tenho medo de faltar as coisas na minha casa, eu tenho medo de ficar deprimido, e começa um sofrimento antes mesmo que as circunstâncias aconteçam. Então você faz com que a sua vida entre num ciclo que não aconteceu ainda, que ainda não é uma realidade, se tornar real, e você sofre por antecipação. Pastor, eu tenho culpa. A culpa está me consumindo. Então vá lá restaurar. Por que você tem culpa? Eu já vi pessoas que relatam circunstâncias do passado que carregam durante anos no seu dia a dia. Anos. Porque ainda não entenderam que quando o pecado ele é confessado ao Senhor, o Senhor perdoa. Então eles ficam achando que Deus está cobrando aquilo ali o tempo todo. E essa é uma distorção da graça de Deus. Uma distorção da graça do Senhor. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos aos pés do Senhor, pedir perdão ao Senhor e depois restaurar o que precisar ser restaurado, seja com alguém, o que for. Eu tenho remorso, eu tenho culpa. Pastor, uma corrente que me prende é a do ódio, é a da mágoa, é a do rancor. Irmãos, libertem-se disso, porque foi para isso que Jesus veio. Por causa da fidelidade de Deus. Se estamos falando da fidelidade do Senhor, essa fidelidade foi expressada através da vida de Jesus. E essas coisas podem estar acontecendo em relação a pessoas próximas a você ou não. Mas a fidelidade do Senhor nos libertou das prisões que nos acorrentavam, das correntes que nos prendiam, seja no pecado, seja numa vida sem salvação, seja nas nossas próprias mazelas, nos nossos medos, nas nossas culpas, nos nossos ódios e rancores e nas raízes de amargura, como a Bíblia especifica. Liberte-se disso, porque Cristo te chamou para a liberdade. Cristo te chamou para viver o reino dele aqui. Cristo te chamou pela sua fidelidade, porque ama você. Queridos irmãos, o que precisa ser mudado em relação às pessoas próximas ou não? E principalmente, o que precisa ser mudado aí dentro de você? Hoje, Dia das Mães, eu vou falar mais um pouquinho, daqui a pouquinho a respeito desta honraria de ser mãe. Mas pode ser que nessas cadeias aqui, nessas prisões, que já deviam ter sido abertas por Jesus,
através do derramamento de perdão e restauração. Pode ser que haja muitas mães magoadas com os filhos, muitos filhos magoados com as mães. É tempo de restauração. Afinal de contas, a fidelidade do Senhor te alcançou ou não? É tempo de restaurar. É tempo de vivermos uma vida plena com Jesus. É tempo de colocarmos em dia os nossos valores espirituais. É tempo de realmente colocar as coisas no lugar. Em tempos difíceis, nós precisamos ajustar as velas e continuar navegando. Nós precisamos seguir em frente. Me lembro no seminário de um pastor falando de líder, que o líder não pode ter pendências. E eu quero estender isso não só para o líder, eu quero estender isso para os cristãos, para os filhos de Deus. Não podemos carregar pendências. Resolva. Vá atrás, dá um jeito. Mas lembre-se, Deus te chamou para a liberdade. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o caminho da liberdade. Ele é o caminho que vai ser trabalhado pelo próprio Deus, porque a fidelidade do Senhor prepara o nosso caminho. Exatamente isso. Além dele nos libertar das prisões, Ele prepara o caminho. Que Deus maravilhoso, que abre as portas e depois aplana o caminho para você trilhar. Veja bem, através de Jesus, o nosso caminho passa a ser planificado diretamente para Deus. E não há atalhos, não há desvios, mas somente um caminho para nos achegarmos a Deus. Caminho este que se faz através do servo, como o texto diz, o servo sofredor, o Cristo, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Veja bem, que coisa maravilhosa é quando nós vamos a um lugar e conhecemos o caminho. Mas que sofrimento é irmos a um lugar que não conhecemos. É não termos a certeza do nosso destino. É não conhecermos a rota correta. Hoje em dia nós temos as facilidades da tecnologia, mas mesmo assim não podemos confiar totalmente nelas. Lembro-me das primeiras vezes que eu fui a Belo Horizonte dirigindo, e o GPS, na época, travou num lugar que eu não conhecia. E eu fiquei dependente daquela circunstância, por não conhecer o caminho. Minha primeira reação, olha, tem combustível no carro? Tem, então eu estou tranquilo. Aqui eu vou perguntando. Lembro de outra vez que estava em São Paulo, sexta-feira, 6:30 da tarde, imaginem bem, saindo para a Marginal do Tietê, com aquele trânsito, e eu precisava retornar aonde eu estava. E eu me desviei para poder tentar voltar e caí num lugar escuro. E a pessoa que estava comigo, vamos parar para perguntar, eu falei, não, aqui eu não paro. Nesse lugar ermo aqui eu não paro. Como é ruim nos depararmos com a escuridão, como é ruim quando nós estamos numa escuridão que não conhecemos o caminho, não conhecemos o percurso. E ali então eu dirigi até um determinado ponto e logo encontrei a via principal e me localizei novamente. Mas por que eu digo isso? Porque no mundo espiritual, a maior parte das pessoas continua assim, perdidas, sem saber o caminho. E o pior, não sabem nem que precisam encontrar o caminho. Então, Jesus é aquele que prepara o caminho. Ele é o GPS espiritual, porque ele diz justamente isso aqui. Olha, além dele ser o nosso cuidador, ele diz assim, olha, transformarei
todos os meus montes em caminhos e as minhas estradas serão levantadas. Ele está preparando para que nós passemos por ali, para que não fiquemos no engano, porque ele diz assim, olha, não terão fome nem sede, o calor forte e o sol não os afligirão, porque o que se compadece deles os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Então o Senhor Jesus, além dele ser o nosso caminho, ele é o nosso supridor, é aquele que não fará com que sintamos falta de nada. E por isso nós precisamos confiar no Senhor. Por isso, Deus, na sua fidelidade, prepara o seu servo para, além de nos libertar, mostrar, planificar, indicar o caminho. Ele pavimenta a estrada, ele dá o mapa, ele abastece o carro e coloca o guia ao seu lado para instruir, para tirar qualquer dúvida. Que mordomo maravilhoso! Que servo maravilhoso! Já pensaram nisso? Ele abre o caminho, te chama de onde você estava, abre o caminho, faz você se assentar no carro, prepara todas as condições de viagem, pavimenta a estrada, sinaliza e ainda se assenta do lado para tirar as dúvidas, para poder te conduzir ao seu destino. Você quer Jesus? Você quer esse servo ao seu lado? Isso é possível, pois foi para isso que Jesus veio, para cumprir os planos do Pai. Então a fidelidade do Senhor prepara também o nosso caminho. A fidelidade de Deus abre as prisões, a fidelidade de Deus prepara o caminho e agora a fidelidade do Senhor faz com que Ele jamais se esqueça de nós. Isso mesmo. Agora eu me reporto para o versículo de número 15. Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama? De maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Como é bom ser lembrado. Que coisa boa quando somos lembrados. Não só em aniversário, mas lembrados no dia a dia. Agora, parem para pensar que a fidelidade de Deus é maior do que a fidelidade de uma mãe zelosa com o seu filho. Vejam bem, aqui o Espírito Santo de Deus, através da palavra inspirada, faz uma comparação entre a fidelidade, a memória de Deus em relação aos seus servos, utilizando a figura de uma mãe. Nós estamos hoje comemorando o Dia das Mães. E por isso, quero te dizer que o Senhor ainda é mais fiel do que uma mãe cuidadosa. Pode uma mãe esquecer de seu filho? Ele está dizendo, parafraseando, mesmo que isso fosse possível em relação a Deus, isso não é possível. Ele tem aqui o conceito de mãe em um mais alto grau. Porque ele diz, pode uma mulher que amamenta esquecer do seu filho? De maneira que não se compadeça dele? Se uma mãe, que é um ser humano, tem essa capacidade, imaginem Deus com a sua capacidade e amor. Pode uma mãe esquecer o seu filho? Ele está dizendo, isso é quase impossível. Mas mesmo que isso venha a acontecer, eu, o Senhor, jamais me esqueço de você. Guarda isso. O Senhor jamais se esquece de você. Em tempos difíceis, em tempos menos difíceis ou fáceis, o Senhor jamais se esquece de você. Portanto, queridos, pensando aqui
na alegria e no cuidado de uma mãe em relação ao seu filho. Imagine, vocês, queridas irmãs que são mães, vocês sabem do que eu estou falando, de um cuidado, o trabalho que uma mãe tem, a preocupação, as noites em claro, a amamentação, os remédios, o banho, o soninho do filho, enfim, todas as condições que uma mãe se preocupa para manter, para fornecer um bem-estar para o seu filho. Por isso que Deus está fazendo aqui essa comparação, para que a gente entenda a fidelidade dele, o quanto ele nos ama, a ponto de dizer, eu não me esqueço de vocês. Pensando no olhar de uma mãe para o seu filho, um olhar de esperança, um olhar de expectativas. Qual mãe que não tem esse olhar? Você que é mãe pode me dizer. A expectativa, a alegria quando vê o seu filho, sua filha chegando. As expectativas criadas como nenhum outro ser humano pode ter. É diferente. Mãe é um ser diferente. Ela gera dentro de si mesma, pela ação de Deus, algo maravilhoso que é o seu filho. O milagre da vida está dentro dela, sendo nutrido por ela. E ela passa a sentir tudo aquilo ali durante a gestação. Então aqui, quando o Senhor faz essa comparação, Ele também vai nos ensinar acerca do papel e a importância de uma mãe. O Senhor nos ensina através do texto, porque senão Ele não havia feito essa comparação, a respeito do papel, a respeito da importância dessa mãe. Esta mãe que é capaz de dar a vida pelo filho, que é capaz de proteger até as últimas consequências. A lembrança de Deus por nós é comparada ao que há de mais sublime, que é o cuidado de uma mãe com o filho nas questões essenciais da vida. Quero fazer aqui um parêntese. Que o olhar de uma mãe para um filho pode restaurar esse filho. Porque há expectativas, há amor e há algo diferente no olhar de uma mãe. O filho sabe que pode contar com a sua mãe sempre que necessitar. Talvez ele não conte com o pai, mas com a mãe ele pode contar. Porque o olhar, a expectativa de alguém que ama e que ama muito pode restaurar uma pessoa. E aqui, então, eu quero agora fazer essa comparação pensando no olhar de Deus pelos seus filhos. Porque o olhar de Deus pelos seus filhos, o amor de Deus por eles, pode fazer com que eles sejam restaurados de uma vida sem Deus, de uma vida perdida, para uma vida cheia de esperança, uma vida de alguém que é salvo, que é remido pelo sangue de Jesus. Somente o olhar de alguém que ama pode transformar um outro ser. Qual tem sido o seu olhar para o seu filho? Qual tem sido o seu olhar para a sua mãe? Qual tem sido o seu olhar para as pessoas desesperançadas? Agora pense, se a mãe olha dessa maneira, você tem como mensurar o amor de Deus e a sua fidelidade por nós? Mãe, se o próprio Senhor foi capaz de mencionar esse tipo de parâmetro, é porque Ele reconhece a grandiosidade desse papel e o sentimento que é o da maternidade. Por isso, nesse dia, você que é mãe, que o Senhor te abençoe e que você se lembre que Ele jamais te desamparou. Deus jamais te desamparará. Deus jamais esquecerá dos filhos que ama.
Guarde isso. Porque a fidelidade do Senhor, ela transcende tudo que nós podemos imaginar. A fidelidade do Senhor é capaz de nos manter vivos. A fidelidade do Senhor é capaz de nos sustentar nas horas mais difíceis. Tudo por causa da fidelidade e do amor do Senhor para com os seus filhos. Portanto, nós precisamos pensar nessa fidelidade, que é uma fidelidade restauradora. É uma fidelidade que faz com que nós tenhamos a certeza que Ele não se esquece de nós, que faz com que tenhamos a tranquilidade que passaremos por um caminho que Ele já preparou, porque Ele nos libertou de nossas prisões, de nossas cadeias, de tudo aquilo que nos prendia. Se Deus nos restaurou, se Deus desejava que restaurar o seu povo, restaurar Israel através do seu servo Jesus, essa realidade continua hoje na nossa vida. Há algum relacionamento do seu partido? Restaure para a glória de Deus. Você não está bem com a tua mãe? Vá lá, retrate-se com ela. Mas ela que me ofendeu. Não interessa, você é servo do Senhor. O resto Deus trata com ela. Mas restaure esse relacionamento. Mãe, errou. Busque consertar com seu filho. Marido com esposa, pais com filhos, irmãos com irmãs. Todas as esferas de relacionamento. Mas por que eu devo fazer isso, pastor? Por causa da fidelidade do Senhor na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Então, mesmo em tempos de dificuldade, como estamos vivendo atualmente, lembrem-se que o Senhor continua presente, que o Senhor não se esqueceu de nós. Sim, o Senhor não se esqueceu de nós. Nós nos esquecemos de algumas pessoas. Nós somos infiéis, porque não há perfeição em nós, mas Deus é fiel e justo para poder fazer todas essas coisas por nós, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus, Ele é o Senhor Todo-Poderoso. E eu quero encerrando, dizendo para cada um que me ouve neste dia, que a fidelidade do Senhor, ela é de graça. Porque Ele nos ama e é fiel por amor do seu nome. O que eu quero dizer com isso é que você não merece a fidelidade de Deus, nem eu. Portanto, não há nada que nem eu e você possamos fazer para merecer a fidelidade de Deus. Ela é de graça. A fidelidade do Senhor, ela é segura e confiável. Não há outro ser que possamos falar isso. Da graça, da segurança, da confiabilidade na sua fidelidade. Então, ela é de graça, ela é segura, ela é confiável, mas ela é constante. E também por amor. Desde que amemos e andemos nos caminhos do Senhor, que nos importemos com seus estatutos e princípios. A fidelidade de Deus é tão somente mais elevada do que a de uma própria mãe dedicada que cuida do seu filho. Se uma criança pode esperar tanto de uma mãe, o quanto nós podemos esperar do Senhor? Quanto você espera de Deus? Será que você espera de Deus mais do que Ele já fez? Será que você espera do Senhor com gratidão? Ou como diz Sião aqui no versículo 14, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. Jamais repita isso. Porque a palavra de Deus te disse, o Senhor jamais se esquece de você. Uma mãe pode esquecer, mas Ele não.
Então Deus cuidou o tempo todo. Deus é fiel. Deus tratou, mas Deus nunca te abandonou. Portanto, se você detecta qualquer falha nesse relacionamento, a falha é sua, a falha é nossa, de nós seres humanos e não de Deus. Portanto, queridos irmãos, que a fidelidade do Senhor possa ser sentida no seu coração como uma gratidão no dia de hoje. Você que é filho, grato pela sua mãe. Você que é mãe, grata pelo seu filho. Todos os dois gratos pela fidelidade de Deus. Pode ser que a sua mãe não esteja presente hoje mais, mas você pode agradecer a Deus porque você teve uma mãe, uma oportunidade de se relacionar com ela e de vivenciar agora experiências novas com seus filhos. Mas acima de tudo, lembre-se que você precisa se relacionar de uma forma saudável com o Deus da fidelidade, com o Deus da salvação, com o Deus que providenciou o seu filho para sofrer e morrer no seu lugar. Querida mãe, querida irmã, você que é mãe, que o Senhor te abençoe no dia de hoje. Não só no dia de hoje, mas que você seja lembrada. Se você não foi lembrado, até mesmo pelo seu filho, porque a mãe não esquece do filho, mas o filho pode esquecer da mãe. Saiba que o Senhor, o Deus poderoso, nunca se esqueceu de você. Que Deus nos abençoe e que nunca nos esqueçamos da fidelidade dele para com a nossa vida. E nessa hora quero te convidar a orarmos juntos a Deus. Pai, nós bendizemos ao Senhor, porque a tua fidelidade e a tua misericórdia duram para sempre. E nós te louvamos por este dia, nós te louvamos pela tua palavra, Pai, que foi deixada a nós. E clamamos que o teu Espírito venha em cada família para trazer o conforto necessário. Senhor Deus, eu quero também apresentar ao Senhor todas as mães, a começar da minha, Pai, porque sei do cuidado do Senhor, mesmo em meio às lutas, sei da sua fidelidade para com ela e para com todas as outras mães. Mas eu te louvo e te agradeço por tantos benefícios que o Senhor tem nos dado. Eu agradeço ao Senhor com o coração contrito e quebrantado, sabendo que o Senhor é Deus. O Senhor é aquele que dá toda a provisão necessária. E colocando, ó Deus, a nossa confiança, a minha confiança somente no Senhor, porque não há outro igual ao Senhor. Abençoa todas as mães, ó Deus. Abençoa todos os filhos para que honrem as suas mães, honrem os seus pais, e assim o nome do Senhor seja manifesto através da vida de cada um deles. Obrigado, Pai, por este dia. Nós te louvamos e clamamos que o Senhor esteja dando uma semana abençoadíssima aos teus servos, a todo o teu povo, e que este povo, ó Deus, reconheça que só o Senhor é Deus e coloque-se de joelhos para clamar, porque o Senhor pode livrar, porque a tua palavra nos diz que o Senhor é o nosso socorro, auxílio, bem presente na hora da angústia. Nós te louvamos e bendizemos ao Senhor e oramos assim, no nome de Jesus, o servo sofredor, o servo fiel. Amém. Deus te abençoe e tenha uma semana maravilhosa na presença dEle. Amém.